Olá, muito boa noite a todas e todos. Estamos em mais um episódio do Bate-Papo de Acadêmico e hoje nós vamos falar sobre novamente um tema extremamente importante, mas eu não vou conduzir os trabalhos de hoje. Quem vai conduzir vai ser a minha amiga Dani e ela já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Dani já na mesa. Ela já chamou. Só um momentinho. Aceitar aqui a Dani. Entrar ao vivo. A Dani que vai apresentar hoje o programa. Daqui a pouco ela entra aí. Vamos aguardar. Olha ela aí. Ô, Oi, Dani. Fabinho, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, já iniciei aqui falando que eu não vou falar nada hoje, né? Quem vai conduzir o programa vai ser você. Então, eu só iniciei a live e já está com você. Tá Eu aí. acho que é o contrário. Brincadeira. Bom, pessoal, boa noite, Fabinho. Eu acho que hoje é um dia muito importante, porque o Fabinho ele sempre tem muito a nos ensinar com esse tema. Eu gosto muito de ouvir o Fabinho. Ele traz reflexões importantes. E não é só pelo fato de, como eu posso dizer, eu concordar com a fala dele, porque é mais fácil a gente ter proximidade com aquilo que a gente tem concordância, né? Mas é porque ele traz reflexões realmente importantes. O Fabinho, ele está sempre à frente dessas discussões e conscientizações em redes sociais. Então, acho que não tem uma pessoa melhor para abordar o tema de hoje, se não fosse ele. Bom, Legal. E eu tenho as anotações aqui, tudo anotado, porque pintado, né? eu tô aqui pensando, né, nas coisas que eu poderia te perguntar, eu falei assim, aí eu comecei a ver uma palestra hoje, eu falei assim, isso eu vou perguntar para ele, porque acho que isso é a base. Aí eu já comecei a raciocinar a respeito disso e eu Legal. gostaria que você se apresentasse, doutor Fábio Silveira. Nossa, cara. E eu estava pensando nisso mais cedo, né? Que normalmente eu sempre peço a apresentação das pessoas, né? E eu nunca me preocupei em falar de mim, né? O Ivanzito está aí, um abraço, Ivan, um dos meus alunos da mocidade, agora é dirigente, logo, logo dirigente, Bem-vindo. né? Vai estar aí conosco. Então, Fábio Silveira, bom, eu sou um jovem advogado, né? Eu atuo num escritório que é especializado em falência e recuperação judicial. O que mais? Eu faço parte da comissão do Acadêmico e Acadêmica de Direito. Inclusive, tivemos hoje, né, Dani, a formação aí de novas lideranças. Foi maravilhoso. Parabéns, que a Dani é uma das, né, que se formou hoje. Bom, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Vim para São Paulo, já, né, mais adulto, estou aqui em São Paulo há uns 10 anos já. Bom, sou uma pessoa que gosto muito de leitura, gosto muito de debater sobre vários temas e gosto muito dos amigos, de conversar, de sair com o pessoal, de trocar ideias. Enfim, resumindo, esse é o Fábio Silveira. E também é uma pessoa muito simpática, né? Uma pessoa muito humilde. Quem vê de fora sempre vê diferente, né? O Fábio está sempre pronto para ajudar os amigos e ele é muito parceiro e tem uma lealdade ímpar. Então, eu gostaria de fazer esse adendo, né? O Fábio foi uma amizade que a OAB, que a CAD me presenteou. Então, eu acho importante dizer isso, que não é porque eu sou amiga, é porque realmente tenho um carinho muito grande pela pessoa do Fábio. Então, né, como o tema de hoje é sobre racismo estrutural, e eu já causei aqui no grupo da rua, da onde eu moro, né, o pessoal aqui é branco, né, uma classe boa, e a gente percebe quando a pessoa tem algum tipo de... A pessoa fica meio assim, né, quando a gente fala algumas vezes, a gente vê que a pessoa fica incomodada. Uhum. Então, Fabinho, eu gostaria que você começasse a sua exposição falando do que é raça. O que é raça?
Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em raça, e é uma fala que eu não gosto muito de utilizar, porque é exatamente o fato que foi denominado raça que fez essa divisão histórica que a gente vai falar um pouquinho, né? E a raça, ela hoje é vista, no meu ponto de vista, é o que identifica a pessoa. E isso é péssimo, né? Porque todos nós temos características únicas, né? E quando a gente fala de raça, isso remete a um fator muito simplório, né? Nós somos muito mais do que isso, certo? E falar e considerar uma pessoa pela raça, isso foi utilizado até mesmo na Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, que definiu ali as pessoas que poderiam ter acesso a determinados direitos. E ali considerou a raça, o preto, os escravizados, e aqui a gente vai falar, né, como escravizados, porque quando a gente fala escravos, remete a uma situação de comodidade, né? E quando nós falamos de escravizados, não, eles foram retirados de seus habitats naturais, né? Muitos foram jogados nos oceanos quando vieram para cá, da África para o Brasil, e olhavam ali, essa pessoa aqui está em condições de trabalhar? Tem, então vai. Essa não tem, joga no oceano, criança joga no oceano, mulheres foram violentadas e mortas também. E, em determinado momento, o próprio Estado, né? No caso, a gente vai considerar o Estado o Império, ele considerou quem poderia ter acesso a determinados direitos, e os negros escravizados, eles não tinham esse direito, né? E daí a gente pode considerar o início de um racismo estrutural que nós vamos até falar no decorrer da nossa live de hoje. Então eu considero a palavra raça, algo que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, porque nós somos muito mais do que isso. Sabemos dos problemas que a gente enfrenta, a gente está discutindo isso, mas no decorrer do nosso bate-papo vamos falar mais sobre essas questões. Eu te fiz essa pergunta de raça porque hoje na palestra que eu tinha iniciado a ouvir, né, era o Silvio Almeida falando realmente sobre esse divisor, essa cristalização da raça, né? Que essa parte de que essa palavra raça, porque foi o que cristalizou o racismo. Exatamente. E aí, Fábio, você sabe que eu vou fazendo as coisas conforme vai acontecendo a nossa conversa, né? Que eu não consigo preparar antes. Sem problema. O que traz esse... Como eu posso dizer? Deixa eu pensar aqui. Qual é a influência na nossa cultura desse contexto histórico, né? Porque isso a gente vê enraizado. Não, eu vejo que há uma miscigenação de cor, há uma miscigenação de cor, mas não há essa miscigenação racial por conta dessas pessoas que se mantêm no poder pelo privilégio da sua cor. O que você tem para falar para a gente sobre isso, Fabinho? Você esperava? Não sei se você ia falar alguma coisa. Não, isso é muito interessante porque eu acho que antes de qualquer coisa, nós temos que pensar o país que nós vivemos. Eu sempre gosto de fazer esse recorte, né? Bom, então vamos analisar o Brasil hoje. O Brasil hoje, ele é um país extremamente racista, ele é um país extremamente sexista, misógino, preconceituoso, enfim, homofóbico, xenofóbico. Esse é o retrato que o Brasil é hoje e que muitas pessoas elas simplesmente não querem enxergar. E eu digo isso, que não querem enxergar, porque essas questões elas são visíveis. Elas são visíveis, né? No momento que nós temos leis criadas para impedir determinados atos, como, por exemplo, nós temos a lei do feminicídio, que nada mais é para dizer o quê?
olha, uma mulher não pode morrer por ser mulher. E isso é um absurdo, né? O fato de se criar uma lei para dizer que a pessoa ela não pode sofrer violências por ser o que ela é um absurdo. E hoje nós temos aí, segundo os dados do Ministério Público, a última vez que eu ouvi numa palestra, tem aumentado bastante a questão do feminicídio, principalmente no período da pandemia, né? Isso somado à violência doméstica, certo? E quando a gente pensa nessa questão do Brasil, nós vamos voltar também ao passado, que em muitos momentos o próprio Estado, né, na formação daquele período, ele permitiu com que as pessoas pretas não tiverem acesso a determinadas questões. E isso é muito interessante, porque eu anotei aqui, né? Então, como eu havia dito, a Constituição do Império de 1824, ela consta Constituição, gente. Pensa na Constituição Federal que a gente tem hoje, a Constituição Federal da época lá, de 1824. E havia um dispositivo que dizia que todos os cidadãos eles tinham direito à educação. Certo, perfeito. Isso aí é primordial, temos acesso à educação. No entanto, as escolas elas eram vetadas para as pessoas negras escravizadas. Veja, como um grupo, e a gente vai falar sobre esses grupos de pessoas que dizem o que devemos ou não fazer, uma determinada classe que existe até hoje, ela começa a ir pensar no seguinte: olha, estamos trazendo várias pessoas, né, vários povos negros para cá para trabalhar. Então, essa comunidade está começando a crescer. Nós temos que assegurar para as pessoas que estão aqui não perderem o que elas têm. Vai que eles decidem fazer uma revolução, porque isso aconteceu no Haiti. Vai, mas eu estou falando mais para frente, né? Então, os haitianos, eles se revolucionaram, né? Fizeram uma revolução, se revoltaram, fizeram uma revolução. Mas já tinha um pensamento de se proteger naquela época. Então, na própria Constituição do Império, eles impediram isso. Posteriormente, eles pensaram na questão da cidadania, né? Então, todos os que estavam em solo brasileiro, eles poderiam deter... a Hanna aí, boa tarde, Hanna. Eu vou dar um beijo para ela já. Seria minha mente. Eles poderiam adquirir a cidadania, né? A cidadania local, a cidadania nossa, né? Porém, os negros libertos não era bem assim, né? Por quê? Porque esse direito ele estava condicionado aos rendimentos, à posse. Então, imagina, uma pessoa que era escravizada, ela conseguiu ali ser liberta. Como é que ela ia ter um direito, adquirir uma terra? Não tinha, ela estava sendo condicionada, certo? Estava condicionada aos rendimentos. E aí a gente começa a perceber o Estado influenciando na própria formação da comunidade negra da época, dificultando os acessos a direitos básicos. E isso era proposital. Existia ali, né, uma questão proposital que guiava essa questão. E em 1850 nós tivemos a Lei de Terras, certo? E aí foi a grande sacada. Na Lei de Terras dizia o seguinte: olha, a partir de hoje, quem vai tomar conta das terras é o Estado. É o Estado que vai dar a terra para quem ele acha que tem que dar. E ainda hoje é assim, não mudou. Né? Pense as pessoas que mudou alguma coisa que não. Tenta pegar aí uma terrinha para ver se não vão entrar com uma ação de despejo logo no dia seguinte, né? Fica devendo para o fisco para você ver se ele não vai tomar. Fica devendo IPTU. Pois é. Exatamente. E aí você falou uma questão do IPTU. Então, vamos voltar naquela época. Então, o Estado ele virou e falou o seguinte: olha,
a terra pertence a gente. Nós damos para quem a gente quiser. Mas o Estado não dá nada para ninguém. Então ele começou a vender as terras. E no momento que ele começa a vender, só tinha dinheiro quem podia comprar. Quem não tinha, e quem que não tinha dinheiro na época? Os negros que foram escravizados. E aí você começou a marginalizar essas pessoas. Ela não tinha direito, ela não tinha terras, ela não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, não tinha nada. E quem é que tinha? Os privilegiados, as pessoas que tinham dinheiro, as elites, que compravam cada vez mais terras, que vendiam. No entanto, havia uma outra questão aí que diferenciava a questão do negro de outras pessoas. Nós tivemos os imigrantes europeus. E quando os imigrantes europeus chegaram, o que o Estado fez? Olha, imigrante europeu, a vocês nós vamos dar concessão de terras. Então, eles forneceram terras para os imigrantes europeus e os negros, eles foram nem considerando direito. Por quê? Porque naquela época o negro era visto como um objeto. Por isso que a gente remete à questão da raça. A raça preta, a raça negra, era vista como objeto, como uma coisa. Não era considerado nada. Como a gente falou no início, né? O preto que não tinha condição de trabalhar, ele era jogado nos oceanos. Posteriormente, nós tivemos outras leis também que prejudicavam o próprio negro. E isso é muito interessante, que eu ouvi uma palestra esses dias falando sobre a lei de drogas. A lei de drogas, atualmente, ela visa criminalizar o próprio preto. Por quê? Porque ela remete a uma fantasiosa briga, né, contra o tráfico de drogas. Mas a grande questão do tráfico de drogas, segundo a sociedade, ele está dentro das favelas. E a gente sabe que não é bem assim. E mais para frente a gente vai discutir também que existe um interesse de que as pessoas da favela continuem na favela. Existe um interesse de alguns setores da classe mais alta da sociedade em que eles desejam que fique, que continue a situação do jeito que está, mas nós estamos aqui falando sobre racismo, nós estamos aqui mostrando a questão histórica e a questão atual para que tenhamos uma consciência e quebrar, como diz no Tropa de Elite, quebrar o sistema, né? É isso. Muito bom, Fabinho, muito bom. Sabe, eu fiquei com várias coisas aqui na cabeça, né? Uma delas é a marginalização, né? Realmente, porque você vê no contexto social, você vê em cargos de poder, quantas pessoas pretas estão lá. Eu acredito que eu esteja falando certo, né, Fabinho? Eu fico meio receosa de falar errado, né? de me dizer errado. Eu gostaria depois até que você explicasse a diferença, ou como é o correto a gente dizer também. E o que mais? Só mais uma coisa que também eu acho importante. Como tentar conscientizar essas pessoas por uma comunicação que não seja violenta e não seja agressiva, porque geralmente essas pessoas tendem a ser agressivas, né? Como que a gente pode abordar isso no almoço em família no domingo sem arrumar treta com a família? Olha, bom, sobre a questão da diferença de ser raça, raça, eu não gosto de falar dessa raça, de raça, mas é o termo, né, de ser preto ou negro. Eu, sinceramente, eu não vejo diferença, tá? Eu utilizo os dois termos. É aquilo que a gente se identifica, né? A questão de sermos preto, a questão de ser negro, eu falo muito de ser preto, da negritude, eu utilizo os dois termos. Então, para mim, não há diferenças. Alguns falam outros falam que não. Enfim, alguns falam, não, porque preto é cor, negro é raça. Mas a questão aí de falar de raça é a raça, ter orgulho de ser preto, né? Eu utilizo os dois termos que, para mim, os dois são corretos. Em relação a como nós podemos falar sobre isso nos almoços de domingo, né, sem arrumar treta com ninguém, olha, eu acho muito difícil não arrumar treta com alguém, né? Mas é muito complicado porque existe no Brasil, e na visão de algumas pessoas, como eu falei,
Algumas pessoas gostam de colocar os problemas para debaixo do tapete, e isso é estratégico, né? E a gente vai até utilizar uma autoridade que falou sobre isso. A questão do mito racial, né? Então, para algumas pessoas não existe racismo no Brasil. Porque no momento que falamos que há racismo no Brasil, duas coisas têm que acontecer. Né? Quando a gente fala, existe o racismo, mas quando falamos de fato que há, duas coisas têm que acontecer de imediato. O primeiro é o Estado criar mecanismos constantes para acabar com o racismo e dizer que não tem a forma mais fácil do Estado ficar como está, certo? O segundo ponto, isso reflete a própria sociedade. No momento que a sociedade diz, concorda que há racismo no Brasil, ela tem que mudar o jeito dela atuar, o jeito dela ser. E as pessoas é, elas não estão aptas a fazer essa mudança, né? E aí eu utilizo um trecho da Enola Holmes, do filme Enola Holmes, que há uma discussão. Quem não viu esse filme, veja, que é sensacional, principalmente as meninas, que ele traz uma conotação feminista muito legal. No filme Enola Holmes, existe um debate entre uma personagem que é uma mulher preta, naquela época, né? Já sofria todos os diversos preconceitos, com o Sherlock Holmes. E ela questiona o Holmes. Fala, senhor Holmes, por que você não se interessa por política? E o Holmes responde, porque eu não. Porque eu acho chato. E essa personagem negra, ela fala o seguinte: o senhor não tem interesse de mudar um mundo que lhe favorece tanto. Então, as pessoas elas não estão dispostas a contribuir com a mudança de um mundo em que ela é favorecida. É por isso que muitas pessoas vão falar o racismo é mimimi, o racismo é bobagem, o feminismo é bobagem. Por quê? Porque são condições que estão sendo criadas para fazer essas pessoas a mudarem as suas posturas que elas não querem. Por isso que muitas pessoas vão falar, mas naquela época, no meu tempo, não era assim, era bom. Por quê? Oprimir as pessoas era bom? Hoje em dia, as pessoas podem até oprimir as outras, mas ela pode receber um baita de um processo também. Por isso que o racismo é mimimi. Entendeu? Então, se uma pessoa vira e fala, olha, chama uma pessoa, seu preto, de uma forma pejorativa, xinga uma pessoa negra, ela comete uma injúria racial, o STF já decidiu, cara, que injúria racial se equiparou já e falou que é imprescritível. Então essa pessoa ela vai tomar um processo de danos morais, inclusive ela vai sofrer uma sanção criminal. É Código Penal, é crime. Então, as pessoas elas estão diminuindo aquele ímpeto de atacar o outro. Não porque mudaram, não é isso. Porque para mim a sociedade ela não mudou, porque a gente vê questões que era da época do Império, a gente viu lá, a gente vai falar da questão das favelas daqui a pouco também. Continuam agindo das mesmas formas, só que agora a negritude ela subiu um patamar. Ela começou a assumir as pautas. Ela falou, essa pauta que pessoas privilegiadas, a maioria são pessoas brancas, estavam conduzindo, ela bateu no peito e falou, agora quem vai conduzir sou eu. Então nós temos muitas pessoas negras, inclusive o nosso querido professor, ele é um jurista sensacional, o Silvio Almeida, ele traz muito essas questões, tem canal no YouTube com bastantes inscritos, os rappers, que eu gosto muito, traz muito essa questão, o próprio Mano Brown também, o Djonga, entre outros, eles viram e falam, nós vamos falar aquilo que a gente pensa. Doa quem doer. E as pessoas elas não estão querendo ouvir. É por isso que sempre rola a treta dos domingos e eu adoro. Muito bom, Fabinho. Ó, já tem gente aqui falando já. Legal. Deixa eu ver quem é. Rony. Vou deixar já um beijo aqui para Amanda. Amanda entrou aqui, a doutora Amanda entrou.
ela também pauta muito sobre isso. Olha só, o Rony, e ela me explicou bastante coisa, principalmente nessas diferenças, né? De cor, de traço, Legal. cabelo cacheado, eu aprendi bastante com ela. O Rony fez duas perguntas para você. Profissionalmente, quais são os seus projetos para os próximos 5 anos e quais as maiores dificuldades que você enfrentou até aqui? Os meus, vamos lá, vamos por parte, né? Uma pergunta bem pessoal. Os meus projetos para os próximos 5 anos, é isso? Isso, seus projetos e quais são quais as maiores dificuldades que você enfrentou até aqui? Ok, perfeito. Vamos lá, os meus projetos para daqui a 5 anos, bom, essa é uma excelente pergunta. Eu pretendo aí me especializar em outras áreas do direito, tá? Talvez até lá eu também faça um concurso para a Defensoria Pública, porque é um sonho que eu tenho, ser um defensor público. Então, eu estou me preparando para isso, Rony. Então, eu espero que daqui... Rony, não? É o prof... É o Rony Max Machado. Rony, tá. Então, Rony, daqui a 5 anos eu pretendo seguir aí, estar numa defensoria pública, mas a gente vai se preparando para isso, né? Enquanto isso, a gente vai estudando, aprendendo com as melhores pessoas que a gente tem a oportunidade durante essa trajetória. Minhas maiores dificuldades, né, que eu enfrentei até aqui. Olha, Rony, uma das minhas maiores dificuldades, primeiro, foi me formar na faculdade de Direito, porque estudar no Brasil é muito difícil, tá? É muito caro, muito difícil. Então, isso é um projeto, como disse Darcy Ribeiro, porque existe aí uma camada mais alta da sociedade que quer impedir que pessoas de baixo, como eu, não cheguem a locais onde eles estão. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, uma das minhas maiores dificuldades foi a questão econômica para terminar a faculdade e também as mini agressões que eu sofri durante a vida, tá? Por ser preto. Então, a gente falou um pouquinho, eu não sei se eu cheguei a comentar sobre o racismo velado, eu acho que ainda não, porque, assim, algumas pessoas, elas são racistas, mas elas são racistas escondidas, né? Então, o que ela fala? Ela acaba proporcionando o seu racismo, ela dispara o seu racismo, mas de uma forma aveludada, sabe? De uma forma mais jeitosinha, para que ela não sofra nenhum tipo de crítica. E eu comecei a observar isso, e aí eu já estou meio que vacinado, né? Eu tomei a vacina da Covid e também em relação aos racistas velados. Porque aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo muito simples. Olha, eu não acho que você vai conseguir entrar numa faculdade de direito, é muito difícil. Aquelas microagressões, né? Entendi. Sabe, são questões assim. Então, muitas pessoas tentaram me impedir de caminhar, tentando dizer que eu não tenho a capacidade de chegar lá, né? E isso, para algumas pessoas, pode ser uma trava. Para mim, foi um combustível. Muitas das vezes eu ficava triste, chateado no meu quarto, e aí eu chorava por um tempo, e eu falava, quer saber? Agora é que eu vou mesmo. E assim vamos, entendeu? Pelo menos assim que eu tenho seguido, tá? Bom, eu não sei, eu ia falar uma outra coisa, mas eu não lembro. Mas segue aí. Você vai retomar, porque eu sei que você tem a memória boa. Vou agradecer o Rony por ter nos encaminhado essa pergunta, que já trouxe uma ótima reflexão aí do Fabinho. E o Rafa entrou aqui. Obrigada, Rafa, por estar aqui com a gente. O Rafa fez uma pergunta. Fabinho, pode falar um pouco sobre o famoso racismo recreativo? Rapaz, racismo recreativo. O racismo recreativo eu vou recomendar o livro do professor Adilson Moreira. Ele tem um livro muito bom que fala sobre isso. O racismo recreativo pelo que eu estudei, pelo que eu li um pouquinho, né? Inclusive o Adilson ele esteve na comissão do acadêmico também, deu uma palestra e eu tive a oportunidade de estar na mesa. Você estava junto, foi na primeira palestra. Estávamos na mesa, sensacional.
O racismo recreativo, resumindo, é quando as pessoas utilizam a figura do negro para fazer piadas. É isso. Então, todo o preto é motivo de piada. Então, tem várias piadas absurdas sobre o negro, e as pessoas riem, acham engraçado, e isso é péssimo, porque isso ataca a própria questão moral da pessoa preta, né? O racismo recreativo, ela fere de uma tal forma que as pessoas elas não conseguem entender. E aí entra naquilo que a gente estava falando. Hoje em dia, se a pessoa ela fizer alguma piada que tenha conotação racial, e a gente faz piadas racistas o tempo todo, mas às vezes, muitas das vezes de uma maneira inconsciente, é por isso que a gente está falando sobre isso, para tomarmos consciência, e logo adiante nós vamos falar sobre como sermos antirracistas, que hoje uma matéria não, mas um stories maravilhoso, que foi da revista Raça, se eu não me engano, que ela publicou e disse o seguinte: e você é antirracista? Você é antirracista só nos seus stories? Então isso é maravilhoso. Eu plagiei, é verdade. Então, cara, nós e sermos antirracistas tem que ser o nosso dia a dia, mas a gente vai falar mais adiante. Então, o racismo recreativo é isso. Ele visa atacar a questão moral da pessoa preta, né? Então, né, dela. É algo subjetivo. Exatamente. Entendeu? Mas o professor Adilson Moreira ele traz um estudo muito bem feito sobre isso. Recomendo o livro dele. Eu terminei um livro recentemente, muito bom também, que eu trouxe algumas coisas para a gente conversar, está aqui no meio do bolo das anotações, que é Pensando como Negro, tá? Que são até as questões judiciais são analisadas, né? Que elas não observam a pessoa preta, tá? Inclusive, a gente tem erros, né, gigantescos do judiciário sobre essa questão, nós vamos falar mais adiante também. Mas o racismo recreativo, no meu ponto de vista, resumindo, é isso, tá? Mas vale a pena dar uma olhada no livro do professor Adilson Moreira, ele é maravilhoso. O Rafa agradeceu, o Rafa agradeceu, e é realmente o que ele disse. Eu ia falar que depois a pessoa fala que é mimimi, né? Depois ele falou assim, ó, e a pessoa vai lá e fala, é brincadeira, não pode nem brincar. E realmente a gente vê, assim, lá vou eu. Eu penso que a gente precisa conscientizar as pessoas. Eu tenho medo de ser agressiva, porque eu não consigo segurar as palavras, sou bem espontânea, sabe? E eu vejo como característica da própria personalidade da pessoa. Né? A pessoa, ela não nasceu assim, mas a pessoa, eu acho maldade. Eu acho maldade. E a pessoa tenta esconder a maldade numa brincadeira. É o que eu acho. Eu queria aproveitar isso para trazer de algo que, como eu vi hoje, eu também penso assim. A criança não nasce assim, ela não nasce preconceituosa. O ser humano não nasce assim. Ele tem a personalidade dele, que é a essência da pessoa, que dependendo de como é o berço, do círculo social, isso pode atenuar, né? Como não. E eu via pouca abordagem na escola, mas eu via pouca abordagem na escola sobre o racismo. E como que seria isso inserido na nossa educação, Fabinho, em um indivíduo que nasceu em um berço que o favorece, que o deixa como privilegiado, e aquela base familiar é racista e preconceituosa? Isso é muito interessante, porque, primeiro, o que a gente aprendeu na escola, na nossa época, foi uma visão egocêntrica. Foi uma visão totalmente egocêntrica. Eu lembro que eu ia para um museu no Rio de Janeiro, né, na aula da parte da escravidão, e assim, eles levavam para a gente ver os equipamentos que os pretos eram torturados, e eu era um jovem preto, uma criança preta. Né? Durante muito tempo tentaram negar
a cor do Machado de Assis. Eles venderam para a gente que o Machado de Assis ele era uma pessoa branca. E recentemente, né, os movimentos negros falaram, filho, não, Machado de Assis era preto. Né? E fizeram um movimento e Machado de Assis passou a ser preto, como ele era. Então, o que está acontecendo hoje a história está sendo contada como ela deveria ter sido contada. Isso está incomodando muitas pessoas. Por isso, né, o Rafa, ele tem razão. Algumas pessoas vão dizer que é mimimi. Por quê? Porque, cara, você está recontando a história como ela é. Isso é muito complicado para algumas pessoas. Quando a gente vai na Paulista e vê os monumentos do Bandeirante e fala, esse cara é um assassino, esse cara não é um herói. Ele é um assassino, ele matou pessoas, né? E é um monumento que está no meio da Avenida Paulista, que é um local ali principal de São Paulo, um ponto turístico. E assim como em outros países da Europa, né? Que também tiveram seus monumentos derrubados. Inclusive, até escrevi no nosso blog, né, Dani? Se as pessoas elas concordam com a derrubada desses monumentos, né? Que visava o poderio escravagista. Né? E a gente viu que esses monumentos eles estão sendo derrubados e as histórias elas estão sendo contadas como elas devem ser contadas. Em relação às pessoas que nascem em berços, digamos assim, não, elas nascem de uma forma privilegiadas, né? Porque são condições que seus pais conseguiram para essas crianças, para esses jovens, eles não vão ter noção nenhuma da realidade que é. Vão achar que o do dia a dia. Exato, eles vão viver num mundo que para eles é aquele mundo. E isso é muito ruim, assim como a galera da favela, ela acha que o mundo se resume àquilo. E isso é um projeto. Isso é um projeto das autoridades, isso é um projeto das pessoas que estão no poder, de que as pessoas continuem pensando desse jeito. Por isso que eu digo muito para a molecada hoje em dia que a gente precisa muito, primeiro, reconhecer a nossa negritude. A gente tem que bater no peito. Eu sou preto mesmo, entendeu? E outra, nós temos que alcançar lugares que nos foram impedidos de acessarmos durante muito tempo e que eles continuam dizendo que nós não temos capacidade de acessar. Isso é dito. Então, no momento que eles colocam, a gente vai citar alguns exemplos clássicos aqui, no momento que eles colocam um preço de determinado local, um valor alto, eles estão dizendo o padrão de pessoas que querem estar lá, que estejam lá. É muito simples. Quando você vê um hotel de 4, 5 estrelas e está lá o preço, ele está dizendo que quer um perfil que tem aquele salário. É como a gente vai voltar lá na Constituição do Império de 1824. Só vai ter acesso à educação quem tem dinheiro. E hoje em dia só tem acesso a uma boa educação quem tem condições. Não mudou. Por isso que eu falo, uma mudança lenta não é mudança. Algumas pessoas falam, o mundo está mudando. Não, não está. Não está. A gente tem outras formas de agressões. E isso é nos imposto como uma forma natural. Quando o vice-presidente da República, uma autoridade, a gente até falou um pouquinho sobre isso, ele vira e fala, não existe racismo no Brasil, e muitas pessoas acham isso natural, fica quieto com uma pronúncia dessa, é um absurdo. Por quê? Porque ele, como o vice-presidente da República, representando uma instituição, diz que não existe um problema gravíssimo, que é o racismo, ele já está tirando o Estado da responsabilidade de combater o próprio racismo. Então, para ele, de uma forma, cômodo dizer que não existe racismo no Brasil. E o pior ainda, quando nós elegemos para presidente da República, que é o mais alto cargo, né, do poder executivo que nós temos no país, uma pessoa que disse que um preto não serve nem para procriar, ou quando ele disse que um dos filhos deles não casaria com uma preta porque ele deu educação, e as pessoas ficam quietas e ainda assim apoiam esse tipo de pessoa, isso mostra o problema grave que nós estamos vivendo.
E como que a gente combate isso tudo? Bom, existem várias formas. O primeiro é falar sobre isso, como a gente está fazendo, como outros canais estão fazendo também. O segundo é criar mecanismos de sermos antirracistas. E existem vários também que a gente vai falar. E outras que muitas pessoas não querem e acham absurdo é a defesa das cotas afirmativas. As cotas raciais, elas são extremamente importantes por causa disso. Para segurar, né? Exato, por quê? Porque eles não querem que pessoas como eu ascendam para que quando chegam lá em cima mudem a forma que eles estão pensando em tirá-los dos seus privilégios. Porque teve uma pesquisa, e isso foi realizado no podcast que eu ouvi, da menina da CNN, que eu esqueci o nome, o nome da jornalista. Ela disse que quando um preto ocupa um cargo de liderança, ele assumindo esse cargo, as pessoas que trabalham com ele são as mais diversas possíveis. Então vai ter diversidade com ele. Porque sabe o quanto que foi duro chegar lá. Então ele quer o máximo de diversidade. Ele vai ter pessoas pretas, ele vai ter brancas, ele vai ter uma pessoa trans, ele vai ter homossexual, vai ter uma infinidade de diversidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe o quanto é difícil ascender em um país extremamente racista que é o Brasil e que as pessoas ainda insistem de fingir que não existe nada acontecendo no nosso país. Eu achei muito interessante e essa fala que você trouxe agora, Fabinho, me lembrou de uma coisa que meu pai sempre fala. O opressor, ele sempre oprime. E ele não aceita que ele é opressor. Então, eu acho que a base disso é uma opressão para reprimir aquela pessoa. Né? Mesmo que seja de uma forma indireta, isso acontece, sim. E o que eu gostaria de trazer com essa reflexão de o opressor é interessante para ele continuar ali e não dar visibilidade ou oportunidade para a pessoa, porque ele não quer perder aquele status, né? Aquele status que foi um privilégio. E com isso, Fabinho, o que você tem para dizer, né, de como nós podemos ser antirracistas? Então, interessante isso. O primeiro ponto é a gente precisa entender que o racismo ele é um sistema de opressão que nega direitos, né? Como você acabou de falar, e brilhante. E o fato de ser um sistema, o negócio é muito além do que um xingamento entre indivíduos. Porque para algumas pessoas, o racismo ele se consolida quando um indivíduo xinga o outro. E aí se tem a prática da injúria racial. Só que o racismo ele está muito além do que isso. O racismo ele nega direitos, ele nega acessos. Então, o racismo ele fere a economia de uma pessoa. Se você pegar os dados da pandemia, os que mais sofreram foram as pessoas pretas. Sim, os que Elas mais perderam. Sim, pode falar. O maior número de mortes que tivemos de Covid foram de pessoas pretas. Sim. Mulheres pretas também têm até dificuldade. Eu lembro do Adilson Moreira falando naquela palestra que a gente participou junto, quando ele viu eu amamentando a Soraya, sobre a dificuldade que a mulher preta tem até para isso, né? Que até isso lhe é negado. Sim, exato. Porque, então, isso. E quando você fere a economia de alguém, fere tudo. A economia, a educação. E isso tudo é uma questão proposital, que é exatamente isso que foi falado. É que quando você liberta a pessoa, você dá o conhecimento, porque conhecimento é liberdade, né? As pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então, quando ela começa a pensar, ela vai virar, eu não quero isso aqui. Por que muitas pessoas têm tanta dificuldade de aceitar algumas pessoas, né, alguns cantores de rap, algumas pessoas que elevam um pensamento
do jovem preto da favela. Porque está dizendo o seguinte, olha, eu posso chegar aqui, eu estou rico e existe uma grande dificuldade das pessoas aceitarem que podemos ser ricos. Eu não entendo isso. Aqui no Brasil não pode falar de dinheiro que as pessoas ficam já com medo. Não, a gente precisa ascender economicamente e criar uma ideia de que a gente não pode chegar lá significa que eles não vão sair de lá. E existe um grupo de pessoas lá em cima, né, no alto escalão, que eles estão conduzindo a pauta. E veja bem que isso não é brincadeira e onde o racismo está. Eu vi uma entrevista recentemente de alguns economistas falando sobre o momento econômico do Brasil. Todos brancos. Todos. Todos. Nenhum deles. Sabe o que você me fez lembrar? Essa semana, meu professor de ética, ele estava comentando sobre algumas chapas com lideranças pretas, né? Em todos os estados. Isso, olha só que importante isso, momento histórico. E aí, perdão de cortar, para não perder seu raciocínio. Não, tudo bem. E aí, ele dá aula de ética, o professor Viela, ele dá aula de ética. E aí, ele entrou no site da OAB Nacional. E ele foi mostrar, né, algumas medalhas, as pessoas que estavam nos quadros. Pergunta se tem alguma pessoa preta lá. Não tem. Agora eu falei da OAB, gente, mas é a realidade. Não tem. E mulher, parece que só me tem homem, eu não lembro qual parte que era. Não lembro se era da CIA, não lembro agora. Mas não tem. Não tem. Do mesmo modo que nós nunca tivemos um líder representante na nossa república preta também. Nós tivemos uma mulher. E o que fizeram? Deram um golpe. Que não aceita, né, essas minorias. E eu não perde o raciocínio, Fabinho, e depois, se você puder emendar e falar para a gente também o que é racismo estrutural, já emenda, que eu agora vou te ouvir e vou anotar. Não, fica tranquila, mas isso aí corrobora bem, né? Do que eu estava dizendo. Por quê? Esse grupo de pessoas, né, que estavam falando sobre a economia do Brasil e os caminhos que deveriam seguir, né, para mudarmos a realidade que estamos hoje, em nenhum momento levou a pauta das pessoas pretas da comunidade. Não levaram. Então é como se economia só fizesse parte das elites. E é essa galera que lida com... que está ditando a regra do jogo. E é esse sistema que a gente tem que quebrar. E você falou aí uma questão muito interessante aí, até para a minha crítica também para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estava até guardando essa crítica para um momento mais oportuno. Já né? foi. Agora já foi. Mas, em primeiro lugar, a minha crítica é a demora que a OAB, instituição, ela demorou para reconhecer o Luiz Gama como advogado. O Luiz Gama ajudou na libertação de vários escravizados lá atrás. E ele só foi reconhecido como advogado em 2015, se eu não me engano. Olha o tempo que demorou. E olha quanto tempo que existe a Ordem dos Advogados do Brasil. E que define o Estado Democrático de Direito, né? E o pior de tudo isso, Dani, além da demora de ter conferido o título de advogado ao doutor Luiz Gama, advogado, outros advogados que também atuaram na abolição, né, dos escravizados, que eram escravagistas, porque é importante lembrar, eles lutaram a favor, né, da libertação dos escravizados, mas eles também tinham os escravos. Né? Eles tinham os escravos. Né? Mas, como eram brancos, eles já tiveram seu título como advogados da época. Okay? Mas o Luiz Gama, por ser uma pessoa preta, só foi em 2015. Essa é a minha primeira crítica. A segunda, você falou da questão de cotas na OAB. Uma coisa que me incomoda muito, e eu já tive a oportunidade até de falar isso em alguns grupos, que a cota, ela não é nenhum favor que estão dando, não. A cota não é nenhum favor. É um direito que nós temos para conseguirmos alcançar um nível, um patamar de que nos foi tirado. Porque se não for através da cota, não vai ser de outro jeito. Então,
quando for falar sobre a questão das cotas, não fala como se fosse um favor. Na verdade, eles deviam falar com vergonha por estar ofertando a cota, porque isso já deveria ter sido feito há muito tempo. E para conseguir, ó, foi suado e ainda assim teve pessoas contra. Então isso mostra bem. Tentaram retirar, né? Tentaram retirar. Tentaram retirar, assim como estão tentando retirar as cotas, né, para os concursos públicos, enfim, que nós temos hoje, estão tentando diminuir. E aí que a negritude tem que ficar esperta, não pode aceitar, tem que gritar, tem que ir para a rua, tem que falar, não, não vai tirar cota nenhuma. Mas tem uma galera boa em cima disso aí, e eles vão renovar, e vão renovar para melhor a questão das cotas, né? Porque tem uma galera que agora o sarrafo está lá em cima. Então tem uma galera que tem um raciocínio muito melhor, tem uma galera intelectual preta que está vindo com tudo e falou, a gente não vai aceitar qualquer coisa. Agora a pauta é nossa. Vocês vão se sujeitar ao que a gente considera de pauta para a gente. E mas isso está incomodando muitas pessoas. Acho que é o certo. É o certo, porque Exato. quem sofre com isso não são as pessoas privilegiadas, né? É a minoria mesmo. E precisa brigar por isso. Assim, eu acho vergonhoso, sim, uma instituição que defende o Estado democrático de direito, defende as pessoas, defende o cidadão, precisar ter uma briga para isso. Eu fico bem assim, bem preocupada, né? Porque como o STF, você não vê pessoas pretas, liderança, eu fico bem pensativa com isso. É porque a pessoa, quando ela não faz parte da classe, e quando eu digo classe, eu não estou falando da questão de ser da ordem, nada disso. Estou falando de ser negro, enfim. Ela não compreende, ela não tem a compreensão exata de como são as coisas, né? Então, ela imagina como deve ser. Então, ela acaba deixando de lado muitas questões importantes porque ela não vivenciou aquilo, certo? E isso acontece muito no nosso dia a dia, a gente consegue ver isso, como, por exemplo, e o Adilson Moreira fala muito essa questão, quando um juiz ele vai julgar uma questão sobre raça. Então, ele vai desconsiderar muitas coisas, por quê? Porque um juiz ele também trabalha na questão da vivência dele. Como que um juiz branco vai entender racismo se ele é branco? Teria que ser um juiz, um desembargador, uma promotora, um defensor que fosse preto, que tivesse especialização nisso, né? Como, por exemplo, os autores destes livros, esses professores, seriam ideais. Até para fazer as leis. Exatamente, mas veja como que é complicado. Como que nós vamos ter juízes, desembargadores, promotores, legisladores, se pretos, se a maioria deles são brancos? Se a gente analisa... Olha só, vamos pegar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos pegar os últimos desembargadores que foram nomeados recentemente. Eu desafio alguém me citar uma pessoa preta na lista. Não tem. Eu desafio alguém citar uma pessoa preta para ser nomeada para assumir o cargo de ministro do STF, do STJ. Não tem. E aí a gente tem um grande problema. Agora a gente olha para o nosso Congresso Nacional. Vamos pegar as duas casas. A maioria das pessoas, como são? A gente teve o exemplo da CPI da Covid aí, que é o que a gente tem de mais firme no nosso pensamento. A maioria é branca. Os presidentes das casas todos são brancos. Eles que conduzem a pauta do Congresso. Então, se entrar uma pessoa com uma pauta que visa a questão racial, muito provavelmente eles vão deixar para trás. Por quê? Porque não é de interesse, eles não têm essa vivência, eles não têm essa experiência. E aí que está a grande questão. Você pode falar, Dani, você tem uma travada, mas...
eles vão dar o mínimo do mínimo. Exato, mas a grande questão está exatamente aí. Como que a gente pode mudar tudo isso? Não vai mudar. A única forma disso mudar é assumirmos os locais que eles estão. Nós precisamos ter pessoas pretas em diversos locais, em diversos segmentos, né, da alta sociedade, não digo da alta sociedade, mas nas escalas do governo. Nós precisamos acessar lugares que nos foram limitados. Porque se nós não chegarmos lá para incomodar, eles vão continuar fazendo como fazem. E para eles, é tudo o que eles mais desejam. Então, por isso que quando entra num debate sobre a questão racial e as pessoas ficam incomodadas, é exatamente por isso, porque elas não querem discutir sobre essas questões. E eu fico muito satisfeito quando a pessoa vira para mim e fala: isso é mimimi. Quando a pessoa fala que é mimimi, é porque a minha missão está cumprida, porque incomodou. Se incomodou, se incomodou, é porque deu resultado. Recentemente eu discuti com uma pessoa no Twitter. Discuti não. Eu estou no Twitter, que agora eu sou do Twitter, né? Aonde que der para usar eu vou. Eu vou saber. Então, aí eu vi teve um tweet que se fala, sei lá como é que se fala isso, mas teve um tweet lá do rapaz falando que a Kamala Harris, né, ela se tornou presidente da República, a primeira mulher negra presidente, devido à cirurgia que o Biden vai realizar, ou já realizou, não sei. Ele ficaria um tempo fora da presidência e ela assumiria. E teve uma moça que diminuiu o fato da Kamala ter se tornado presidente e deu mais ênfase na cirurgia do Biden. Ela falou: nossa, mas 20 minutos ele vai deixar de ser presidente, ela vai ser presidente por 20 minutos? Aí eu disse para essa moça, eu falei: você como uma mulher branca não sabe o poder que significa a representatividade. Então a Kamala ela vai ser a presidente negra mulher de um dos países mais poderosos do mundo, sim. Pode ser 20 minutos, 1 hora, não importa. Ela é. É importante ser ela é a presidente. Né? Já vou deixar e aí que entra... deixar um beijo aqui para a Adri, que ela entrou aqui para falar, para dar um beijo para a gente. Continua aí, Fabinho. Só para complementar. E aí que entra a questão, Dani, do racismo velado. Aí teve um outro rapaz que virou e falou assim: nossa, mas ela só fez uma pergunta. Eu falei: eu entendo esse tipo de pergunta. Tô vacinado. Tô vacinado. Então a gente encontra pessoas assim, entendeu? É exatamente essa questão. E nós temos que ficar muito espertos, porque alguns opressores, eles vão utilizar disso para poder conduzir a pauta, da mesma forma que eu vi recentemente aí os presidenciáveis falando sobre a questão negra. Mas eles são todos brancos. Eu gosto muito do Ciro Gomes. Eu gosto dele. Mas ele é uma pessoa branca. Então aí a gente entra na questão do espaço de fala. E aí, e eu já discuti com algumas pessoas sobre isso, o espaço de fala não significa que as pessoas não possam opinar sobre o tema. Mas ela tem que entender que aquele não é o espaço de fala dela. Quando uma pessoa tiver a condição e for o espaço de fala, ela tem que dar a voz para essa pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem uma experiência além daquilo que vai ser dito. Eu não posso, Dani, falar sobre aborto se eu não sou mulher. Mas isso não significa que eu não posso dar a minha opinião. Mas quando você for falar, eu tenho que me silenciar para ouvir você falar. Eu não posso falar de estupro, sendo que eu sou homem. Tudo bem que homem também sofre estupro, não é essa a questão. Mas a maioria das mulheres que são violentadas, a maioria das pessoas que são violentadas são as mulheres. A gente sabe disso, não sou eu que estou falando, são dados. Então, quando eu for falar sobre isso, eu não vou virar: é bobagem, o feminismo. Não, eu vou ouvir, eu posso dar a minha opinião daquilo que eu entendo,
Mas quando uma outra pessoa que tem aquele espaço de fala falar, eu tenho que ficar quieto, tenho que dar a voz, eu tenho que falar menos. Porque isso é fazer parte do espaço de fala. Eu acho que eu falei muito, eu não sei nem se é essa sua pauta que você está conduzindo aí. Não, Pode? a condução é conforme o nosso bate-papo e o Vanutani vão colocando para mim, porque sempre sai da pauta. Então eu falei, É vamos verdade, deixar rolar e seja naturalmente. é verdade, é verdade. E aí, Fabinho, a gente está encaminhando, a gente já está indo para o final da nossa live, que passa muito rápido, já deu uma hora. Nossa, eu não estou nem vendo Aí eu falei, o deixa eu já horário. ver aqui o horário, porque está acabando. Uma reflexão, como você gostaria de fechar esse nosso programa de hoje, Fabinho? Não entendi. Fala novamente que deu um eco aqui. Nós estamos nos encaminhando para o final. Sim, Está sim. acabando a nossa live, eu não vi o tempo passar. O que você gostaria de trazer para a gente aqui no final? Não esquece de mandar um abraço para o pessoal. A Adri entrou e o Rafa está saindo. O que você gostaria de trazer agora para o final? Qual mensagem você gostaria de deixar? Perfeito. Bom, teria muitas outras coisas para falar. A gente tem para falar sobre a sociedade racista também. A gente poderia utilizar diversos exemplos, né, de que nós vemos no nosso dia a dia sobre é, as agressões raciais, né? Seja uma sentença em que uma juíza lá de Campinas disse que que o réu ele tinha estereótipo de bandido e o réu era preto. Nós podíamos falar sobre a questão do 81 tiros que o exército deu no carro de uma pessoa preta. Nós podíamos falar do caso do João Preto que morreu assassinado dentro de casa. Então, são todas essas questões raciais que a gente vê no nosso dia a dia e nós ficamos em silêncio porque as pessoas normalizaram a morte das pessoas pretas. Então, a bala perdida, ela não é perdida. Sempre tem um corpo preto para ela encontrar. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar para ontem. Então, já encaminhando para o nosso final, mas a gente vai. Eu já deixo aqui um convite para o dia 23. A gente tem aí, né, Evento da um CAD? bate-papo na CAAD, né, na comissão, às 5 da tarde. Então, vão lá assistir. Vai ser legal. A gente vai abordar essas questões também. É bom que fica guardadinho, que a gente aborda no dia 23. Mas a mensagem final é que nós devemos ser antirracistas. Todos nós. O antirracismo ele não pode ficar só nos stories ou quando acontece algum caso que ganha repercussão midiática. Não, o antirracismo ele é constante. E como que nós podemos ser antirracistas? Primeiro, vamos consumir as pessoas pretas. Vamos ler livros de pessoas pretas. Vamos cobrar os nossos coordenadores de cursos, professores pretos. Vamos questionar o motivo de não termos nas nossas bibliotecas livros de autores negros. Vamos ouvir músicas de pessoas pretas. Vamos apoiar a ascensão econômica das pessoas pretas, como a Ludmilla, como a Anitta, que agora é executiva da Nubank, que é um grande banco, e ela sofreu críticas por ser uma grande executiva, mas a crítica não foi por causa da música, a crítica foi porque ela é uma mulher preta e ela assumiu um cargo de liderança. Vamos apoiar todas as cotas afirmativas que estão sendo desempenhadas, desenvolvidas pelas grandes empresas. E vamos mudar também a nossa conduta. Vamos cuidar da nossa fala, vamos evitar as falas racistas que a gente acaba pronunciando no nosso dia a dia e vamos construir um novo mundo, porque a mudança só depende da gente. Era isso que eu tinha de dar de recado final. Acho que eu falei muito. Bom, Fabinho, muito obrigada pelo aprendizado que você trouxe. Eu acho que são muitas reflexões, a gente tem que tomar cuidado. E eu acredito que quando a gente convive, por exemplo, a amizade que eu tenho com você, me traz essa proporção e essa reflexão constante. Então, é até por isso que eu acho importante manter no nosso vínculo pessoas que abram nossos olhos para a gente ter cuidado e transformar a gente.
gente só consegue mudar o mundo transformando a gente. Então, muito obrigada por toda a explanação. Vai ficar aqui gravado para depois o pessoal assistir. Agradecer a todos que participaram, aqueles que vão assistir. Deixar um beijo aqui para minha mãe também, para a Thaís, que entrou depois. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E vamos conscientizar o pessoal e compartilhar. Isso aí, gente. Obrigado pessoal que entrou aí, obrigado pelas perguntas. Estou aí causando nas redes sociais, aí, Facebook, Twitter agora também, Instagram. Então, qualquer coisa é só colar, só chamar e vamos juntos aí. Um beijo a todos. E obrigado, Dani. Magnífica a sua condução de trabalho, tudo certo? Ai, que bom. Um beijo. Obrigado. Beijo. Beijo a todos.